Olá, jovens! Estamos aqui para falar sobre uma famosa civilização, uma das mais famosas aqui da América do Sul. São os Incas, o povo Inca, um povo que viveu lá na Cordilheira dos Andes, no país Peru, que a cidade de Cusco era a capital do império, porém eles se expandiram, daí o império, né? Eles se expandiram pelo território da Cordilheira, chegando até a dominar povos no Equador, Colômbia, Bolívia, Argentina, Chile. Eles tiveram um vasto império, é verdade. Bem, foi uma civilização que não durou muito tempo. Não durou muito tempo, ela começa no século XIII, provavelmente, e vai até o século XV. Mas em pouco tempo fizeram coisas maravilhosas, coisas que surpreenderam aos colonizadores espanhóis quando aqui chegaram. Acredita-se que eles provavelmente vieram do Equador, hoje o país Equador, que fica mais ao norte, né? Provavelmente eles tenham vindo de lá. Mas você pode perguntar, então, e de onde vieram os povos do Equador, né? Bem, aí vem aquela questão de onde vieram os povos da América, os ameríndios, que origem têm. Bem, pelas suas características físicas, eles podem ter vindo pelo Estreito de Bering, vindos da Ásia. Tá? Podem ter vindo daquela região. Mas são teorias. Há quem diga até que eles são autóctones, o que significa? Surgiram ali naquele território mesmo, né? Mas são teorias. Bem, eles viveram nessa região que eu falei para vocês, né? Na Cordilheira dos Andes, mas eles, antes de se tornar uma civilização tão forte, eles tiveram domínio de um outro povo, vocês vão ver em nosso livro, que é o Império Shimu. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês no livro. Ok? Bem, essa cor, esse colorido que predomina aqui no mapa seria o Império Inca, como ele se tornou. E esse outro que vocês estão vendo aqui, eu vou tentar apontar com uma caneta, né? Esse outro aqui seria onde viveram, é um espaço menor, né? O Império Shimu, que foi um império que surgiu um século antes deles, dos Incas, e eles chegaram a ter domínio sobre os povos Incas, até que os Incas superaram isso, viu? Os Chimus também tiveram assim uma arquitetura fantástica. Eles construíam aquedutos, canais de irrigações, né? Viviam da agricultura, da pesca, até porque, se você observar o mapa, eles estão mais próximos do Oceano Pacífico. Tá? Aqui é a costa oeste da América. Então, onde hoje é o país Peru. Eles viveram nessa região aqui, cuja capital era Tchan Tchan. Interessante esse nome, né? É o nome da capital, Tchan Tchan. Bem, e a capital do Império Inca era Cusco. Cusco. Bem, viveram nessa região, dominaram os povos nessa região e eles eram povos politeístas, os Incas. Inclusive esse nome Inca vem do nome do imperador, que ele era chamado de Inca, o único Inca, ou Sapa Inca. Sapa Inca. Havia uma sociedade com hierarquia. Ele estava no ápice da pirâmide social, né? O imperador, a família imperial. Depois, abaixo dele, vinham os sacerdotes, vinham os chefes religiosos, vinham os chefes de governo das províncias, daquelas que eles conquistaram. Né? Tinha os artesãos, o pessoal que trabalhava com metais preciosos, porque
porque eles trabalhavam com ouro e prata. Claro que o ouro e prata para eles não tinha o valor econômico que tinha para o europeu quando lá chegaram, que tentaram dizimar a população, dizimaram parte da população para roubar o ouro dos incas, né? E prata dos incas. Bem, mas para eles esse reluzir desse metal tinha valor sagrado. E a principal divindade era Inti, era o sol, mas eles tinham a lua também como divindade, né? E diziam que os homens na mitologia inca, os homens tinham origem do sol e da lua que formaram assim o povo inca. Então era o deus sol, e dizia-se que o soberano era o filho do deus sol, né? Eles faziam construções fantásticas. Eles colocavam pedras, grandes blocos de pedras sobre pedras, sem precisar de nenhuma argamassa, né? Era uma engenharia desse povo. Construíam canais de irrigações, eles plantavam em formas de degraus, formação de terraços, até porque a água caía sobre uma parte do relevo e já despencava em uma outra parte, e aí ia irrigando o solo para a agricultura. Eles faziam estudos sobre a geografia, a história deles, eles faziam questão de contar às gerações que iam surgindo. Eles estudavam a geometria e astronomia. Inclusive eles tinham um calendário, viu? O calendário dele era baseado no período de lunação, que são aquelas 4 fases da Lua. Então, eles se baseavam nisso. Agora, não tinham escrita, não há uma escrita. Embora que no artesanato eles faziam alguns símbolos, algumas figuras. Tinha as artesãs, eram mulheres que faziam isso. Elas faziam uma espécie de vestimenta para o soberano, sua família, para os sacerdotes, e tinha lá uns símbolos. Alguns pesquisadores, arqueólogos, antropólogos, pessoal que estuda civilizações do passado, eles dizem que aquilo pode ter sido uma escrita, mas não existe registro histórico feito por eles. Mas eles usavam o quipo. Eu acho que vocês estão lembrados do quipo, né? Que era aqueles cordões. Lembra da civilização de Caral? Aqueles cordões que eles ali registravam, que eles faziam, eles plantavam o algodão colorido, né? Aí faziam, cada cor podia significar uma produção, e amarrar, e tinha os nós, que era a quantidade. Isso é uma matemática, viu? Que eles desenvolviam para isso. Então eles desenvolveram também isso aí. E a língua falada era o Quechua, que vocês estão lembrados que nós falamos nas outras civilizações, né? Que ainda hoje é falado lá nessa região, não só lá no Peru, na Bolívia, no Equador, na Colômbia. Fala-se o Quechua. Porque existe descendentes dos incas que vivem nessa região. E aqui no nosso livro aparece uma imagem de uma mulher e uma criança, né? Com essas roupas coloridas. São os descendentes dos povos incas. Eles se expandiram e tem pesquisadores que dizem que até no Brasil, porque o Peru ele tem o lado oeste, que é o lado que é banhado pelo Oceano Pacífico, mas tem a encosta leste oriental. Então essa encosta oriental é fronteira com a Amazônia brasileira, com a floresta amazônica, e lá tem índios. E pode ser que alguma aldeia daquela ela tenha assim, uma descendência inca, né? Aqui no Brasil, porque eles são vizinhos nossos aqui. O Peru é um país vizinho ao Brasil, né? Então, assim, eles desenvolveram esses estilos. Eles construíam estradas, pessoal. Nosso livro, eu estou com ele aqui na mão, vou mostrar novamente para vocês. Tá? Aqui é a pirâmide que eu falei da sociedade. Tá? Aí estava o Sapa Inca lá em cima com sua esposa, né? Interessante, quando o Sapa Inca morria, quem ia substituí-lo? Tinha que ser um filho dele, os filhos dele. E eles lutavam para quem vencer
seria um novo substituto, né? Bem, eles conquistaram vários povos, pessoal. Vários povos. Essa aqui é Machu Picchu, aparece aqui. É um local bastante visitado. E essas figuras que estão aqui olhando para vocês é uma lhama e uma alpaca. Eles, além de cultivar, eles criavam animais, tá? Então esses animais serviam para tirar a lã do animal, se alimentavam do animal também, da carne do animal, e ainda usava como transporte, ok? Olha aí, até engraçadinhos eles, né? São exóticos porque nós não temos no Brasil, eles são animais do altiplano. E Machu Picchu está a 2.400 metros de altitude. Eles faziam estradas. Aqui mais a gente vai encontrar em nosso livro. Aqui estão, ó, as estradas, chamadas estradas reais. Essas estradas reais, elas tanto iam, vou mostrar aquele mapa novamente para vocês. Elas tanto seguiam essas estradas, tanto aqui para o norte, em direção ao país, onde hoje é o país Equador, como também seguiam até a Argentina, Chile e Argentina, né? Aqui ao sul. Então eles faziam as estradas reais. Eles conquistavam povos, é por isso que fizeram um grande império. E uma curiosidade, quando eles conquistavam um povo, eles não iam de imediato guerrear com o povo, para mostrar que eram mais fortes. Eles preparavam uma maquete mostrando: é assim que nós queremos transformar essa comunidade. Nós queremos transformar dessa forma, vamos fazer essas construções. Se o povo aceitasse pacificamente, maravilha, né? Se não aceitasse, então eles guerreavam e mostravam que eram mais fortes e tomavam. E assim eles fizeram, tá? As estradas reais. Como eles não tinham a escrita, eles colocavam governantes em cada local que eles conquistavam. Faziam essas estradas e no percurso eles faziam fortificações e faziam postos. Nesses postos eram postos de comunicação. Então digamos que o Sapa Inca queria dar uma informação para um grupo que ele já dominou e para um governante. O que ele fazia? Tinha os mensageiros. Então o mensageiro recebia a informação, passa essa informação, mas não vai se distrair pelo caminho não, para não esquecer, viu? Corre! O indivíduo saía, disparado. Quando chegava em outro posto, aí ele dizia: passa essa informação que eu recebi lá em Cusco, lá é o império, né? Lá é a capital. Corre e passa essa informação. Aí ele saía correndo para passar para o outro essa informação. Mas passava certinho, viu? Passava certinho. Porque as coisas funcionavam, né? Então era assim o meio de comunicação desse povo Inca, né? Que foi um povo que trouxe muito conhecimento. Eles eram agricultores, eles tinham até uma bela organização, viu? Tinham os funcionários públicos que serviam ao império. Agora toda a população, os camponeses, eles tinham que dar uma parte do seu tempo para servir ao império. Então ele trabalhava para o império por essa razão, para todos serem alimentados. E eu falei para vocês que havia essa hierarquia, né? Sim, e eles plantavam, olha que comida boa, batata, abóbora, amendoim, milho. Poxa, ainda retiravam frutas das florestas, das encostas, e se alimentavam dos peixes também, mariscos que vinham lá do Pacífico, e da rã. Mas não era uma rãzinha não, viu? Era uma rã grande, que são as rãs gigantes que tem lá nos lagos, em cima da cordilheira, né? Então eles se alimentavam além da carne, da lhama e da alpaca, né? Então eles tinham uma bela refeição, tá? Alimentados eles eram, e uma população alimentada, isso faz do império mais forte. Bem, pessoal, essa civilização
ela deixou de existir, porém existem seus descendentes ainda. Deixou de existir porque os espanhóis, quando conquistaram a América, dizimaram essa população. Tá? Bem, esse é um vídeo falando sobre os Incas, que eu espero que tenha tido alguma compreensão de vocês, né? Eu acredito que houve, e nós vamos voltar para a sala de aula para conversar e fazer algumas perguntas, tá bom? Então, vamos para a sala de aula e até um próximo vídeo, se Deus permitir. Ok? Tchau, tchau.